Fala, Brunão. Beleza? Oi, Luísa. Boa noite. Tudo bem? Oi, Alina Costa. Tudo bem? Boa noite. Aê, Alina. Alina, faz um favor para mim. Encaminhe através do aviãozinho aqui a live para outras pessoas que você julga que irá se beneficiar com o bate-papo de hoje.
Faz isso para mim, por favor. Paula Silvestre, Practitioner em PNL. Boa noite, Paula, tudo bem? Mariane, fala Nani. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Quem estiver ouvindo, coloca aí no chat, por favor, que está me ouvindo. Obrigado, Alina. Fala, Enio Bartz. Boa noite. Beleza? Joia? Maravilha. Então tá bom. Show. Legal. Obrigado. Obrigado aí pelo feedback. Fala, Enio, beleza? Show de bola. Então, hoje o bate-papo, resolvi fazer essa live aqui para poder compartilhar um assunto, ou melhor, uma tecnologia que eu gosto muito, que faz muito sentido para a minha vida e eu sou apaixonado por ela. Alguns aqui na sala conhecem, né? E outros talvez já tenham ouvido falar, ou talvez tenham pessoas que nunca tenham ouvido falar na programação neurolinguística, na PNL. E o tema fixado aí, que é conflito interno, é um tema que, para aqueles que conhecem a programação neurolinguística, conhecem a PNL, faz sentido esse tema, né? Talvez aí vocês se lembram de algum exercício chamado squash visual, que permite trabalharmos conflito interno. Então, o objetivo dessa live aqui é falar de como o conflito interno ele nos prejudica, ele nos rouba a nossa energia e nos permite atingir um resultado, mas muitas das vezes não o resultado que desejamos. Edmaro, boa noite. Glenda, fala Cris, boa noite. Então, dando continuidade, conflito interno. Conflito interno, cedo ou tarde, algum ser humano já sofreu, já passou por uma situação do qual ficou em cima do muro, do qual ficou sem reação, ou melhor, ficou estagnado e não pôde tomar uma decisão. E isso proporcionou para a pessoa algum resultado. Fala Dri, Master em PNL, boa noite, seja bem-vinda. Conflito interno, você possui? Então, pare e pensa aí, se durante a sua caminhada, a sua trajetória de vida,
Talvez você já tenha ouvido falar naquele dito popular que diz, aquele dito popular que fala: eu caso ou compro uma bicicleta. Talvez você já tenha ouvido falar nesse dito popular aí, né? E esse dito popular é o exemplo claro do que irei falar aqui nessa live. E funciona mais ou menos assim. Imagine que você, então, você, o ser aí, e de um lado seu, existe um outro você. Um outro você que vou chamar aqui de lado A. Tá? Então existe você e existe um outro você que eu vou chamar de lado A. E existe dentro de você um outro você que eu vou chamar de lado B. Então, você, existe um lado, o lado A, e existe um outro lado, que é o lado B, dentro de você. É mais ou menos assim. Dá para ler? É possível ler? Tá espelhado? Ah, tá ao contrário, né? Então é mais ou menos assim, ó. Imagine. Não tem outra maneira de virar a folha. Mas é mais ou menos assim, ó. Conflito interno, ele ocorre, parece que tem duas pessoas na mesma pessoa. Então, é como se tivesse de um lado o lado A, né? Então vamos chamar de lado A, o você do lado A e o você do lado B. E é como se tivesse duas pessoas na mesma pessoa. E cada uma querendo, desejando um objetivo diferente. Então, por exemplo, aqui no exemplo, né? Então, um lado quer comprar uma bicicleta. O outro lado, ele quer casar. E aí a pessoa fica nesse meio, fica nessa divisão. Se ela percorre o lado A ou se ela percorre o lado B. Uma definição de conflito interno é profunda falta de entendimento entre duas partes, duas ou mais partes. Então, segundo o dicionário, conflito interno é a profunda falta de entendimento entre duas partes, duas ou mais partes. Então, talvez aí vocês tenham ouvido falar nessa expressão, caso ou compra uma bicicleta, ou também pode ocorrer de você, uma outra situação de conflito interno, talvez tenha ocorrido com você, com algum de vocês aí. Você é convidado para ir numa festa, num churrasco, e você lembra que precisa trabalhar no outro dia, né? Então, um domingão, aí você tem que acordar cedo na segunda-feira para poder trabalhar. Mas é um convite de um churrasco de um amigo, de uma amiga muito querida, muito querido. E aí você decide não ir. Você decide ficar na sua casa, dormindo no domingo, à noite, para no outro dia acordar cedo. Só que aí você deita na cama para poder dormir e você fica pensando, poxa vida, eu estou aqui, mas estou aqui deitada, não consigo dormir e poderia estar lá no churrasco, para fechar o meu fim de semana, iniciar mais uma semana em confraternização, né? Então, hipótese A, a pessoa pega, deita na cama, vai dormir, mas não consegue dormir,
vira para um lado, vira para o outro e não consegue dormir porque o corpo dela tá na cama, mas a mente dela tá lá no churrasco. E aí ela não consegue dormir. E aí fica um conflito interno. Ou pode ocorrer o contrário também, né? A pessoa decide ir no churrasco, participar da confraternização entre os amigos, e lá ela chega, se depara com uma situação que dentro dela ocorre um diálogo, uma comunicação, que ela chega à conclusão que seria melhor se ela estivesse na casa dela dormindo. E ali, fisicamente, ela se encontra no churrasco, na confraternização entre os amigos, mas mentalmente ela queria estar na casa dela. E aí, o que pode ocorrer? Pode ocorrer que, se a hipótese A dela estar na casa dela, fisicamente, a cabeça no churrasco, ela não vai conseguir dormir. Ou seja, ela vai colher um resultado de não conseguir dormir, de no domingo ir dormir tarde, acordar no outro dia, talvez não satisfeita em relação ao descanso que poderia ter tido, se a cabeça dela a ajudasse em relação a poder relaxar, dormir, sem pensar na proposta feita, que no caso foi um churrasco. Então a pessoa colheu um resultado que talvez não tenha sido satisfatório. E ao inverso, a mesma coisa. A pessoa está lá no churrasco, e aí ela está lá fisicamente, mas mentalmente ela fica pensando em dormir, poderia estar na casa dela, poderia estar dormindo. E aí ela não aproveita, ela não se interage diante da turma, não faz um papel social, e isso gera para ela um resultado. Então, para quem está inserido aí na live, até o momento aqui que eu falei, que eu explanei, algum de vocês já se deparou com uma situação onde houvesse um conflito interno, onde você queria fazer uma coisa, você fez, mas mentalmente você ficou pensando em outra coisa? Você que está me ouvindo, você já se deparou com alguma situação dessa na sua vida? Olá, Zinatel, Fabiana, Cursini, Stephanie, Leide, Leonardo, boa noite, sejam bem-vindos. O Enio disse que sim. Legal. Mais alguém? Bacana. Pessoal, vou pedir um favor para vocês. Quem sim, a Alina várias vezes. Quem está chegando agora aí, faz uma gentileza aqui pro Danilo. Encaminhe através desse aviãozinho aí essa live para outras pessoas que vocês julguem que se beneficiará com esse assunto. Por gentileza. Por favor. Então a Alina colocou aqui sim várias vezes. A Leide sim. A Paula Silvestre diversas vezes. O Enio, concursos mesmo, invisto ou poupo, né? E a Mariane, quem nunca? Então percebam que parece que dentro de nós moram duas pessoas, né? Moram dois você dentro de você mesmo.
E aí a gente fica nesse conflito e fica estagnado, e é mais ou menos semelhante à parábola do diabo com o falecido. Eu não sei se vocês conhecem. Uma pessoa morreu, né? Faleceu, enfim, desencarnou, tal. E aí ela desceu para um ambiente onde havia um muro. Então havia um muro. E nesse muro existia o lado do bem, né? O lado do bem. E em cima do muro existia o diabo. Existia o diabo. Então, do lado do muro, as pessoas ficavam falando: vem aqui, fulano, desce aqui, aqui é bom, aqui tem coisas legais, aqui tem coisas bacanas, aqui é o lado do bem, o lado da luz, você vai gostar, pula aqui. E o falecido em cima do muro, né? Ele desceu, teve a oportunidade de ficar em cima do muro para decidir se ele iria para o lado do bem ou se ele iria para o outro lado, o lado do mal, o lado do diabo. E aí o lado do bem ficava falando para ele: pula aqui, desce aqui, aqui é bom, você vai gostar, vem aqui. E o falecido em cima do muro. E aí ele não tomava decisão, ele ficava em cima do muro e ficava parecendo um balanço. Ia para frente, ia para trás, ia para frente, ia para trás. Indeciso se pulava ou não. Então o lado do bem chamava ele para vir. E em cima do muro existia o diabo. E o diabo estava lá em cima do muro. E o lado do bem, chamando ele, fez uma pergunta para o diabo: ô diabo, você está aí em cima do muro, estou vendo que você não está falando nada para o falecido ir para o seu lado, o que está acontecendo? Por que você não está falando nada? Aí o diabo falou assim: em cima do muro, ele já está no inferno. Ou seja, moral da história: quando você fica em cima do muro, você já está estagnado, parado, indeciso, sem ação, na inércia, né? E isso não gera, talvez, os resultados desejados. Mas aí vem a solução. Gostou, ô Nani? Legal, né? Sensacional. E aí vem a solução. E a solução a solução é uma tecnologia, é uma informação, é um conceito, é uma estratégia, é um conhecimento que não aprendemos na escola. Não aprendemos na escola, não aprendemos na faculdade, não aprendemos. E esse conceito, essa informação, esse conhecimento que eu vou compartilhar com vocês, é algo que eu investi mais de 10 mil reais para ter esse tipo de conhecimento, fora o tempo investido. Então perceba o quanto cada um de vocês que estão aí já estão ganhando, porque eu vou compartilhar com vocês, aqui vocês não pagam nada, né? Então a ideia é entender um conceito. E existe uma estratégia que permite ir mais a fundo e entender qual é a equalização, qual é a união, a junção desses dois conflitos, tá? Que não dá para eu falar aqui qual que é a estratégia para poder entender. Mas entender o conceito da existência de dois conflitos já permite que você aí entenda que você mesmo sempre vai jogar ao seu favor, nunca vai jogar contra, por mais que pareça existir duas pessoas na mesma pessoa. Então vamos lá. Tá fazendo sentido aí para você que está me ouvindo, o que eu estou falando? Dê um feedback aí, por favor. Para quem aí
para quem está na sala e já conhece o conceito da PNL, já fez os cursos, sabe do que eu estou falando em relação ao conflito interno. Legal. Bacana. Tia Tânia Ortolani, boa noite, seja bem-vinda. Então vamos lá. Dentro da programação neurolinguística, dentro da PNL, o conflito interno, ele tem um nome que é polaridade. Então é chamado de polaridade. Então, quando você tem um lado que quer uma coisa e um lado que quer uma outra coisa, você se encontra em polaridade. E aí, eu vou dar um exemplo. E vou até abordar um tema muito polêmico, né, hoje em dia, que é a questão do aborto. Então, vamos imaginar assim, ó, tem um grupo A que deseja... que é contra o aborto, né? Ele é contra o aborto. E se a gente for perguntar para esse grupo A, esse grupo de pessoas A, se a gente for perguntar qual que é a razão maior que eles são contra o aborto, eles vão falar assim: olha, eu sou contra o aborto porque, para mim, na minha concepção, nos meus critérios de vida, daquilo que eu acredito, os meus valores, as minhas crenças, eu sou contra por causa de manter a vida. Então, o critério da pessoa, se a gente for perguntar para ela o que leva ela a acreditar, o que a motiva a ser contra o aborto, é o fato dela acreditar na preservação da vida. Então, para ela precisa preservar a vida. E deixar de ocorrer um aborto, para essa pessoa, é uma concepção de preservação de vida. Tá? Então, o grupo A é contra o aborto, porque na concepção, nos valores dessa pessoa, é importante preservar a vida. Tá bom? Depois, existe o grupo B. Né? Então, o grupo A é contra o aborto. E o grupo B, se a gente for fazer a mesma pergunta para o grupo B, a gente vai perceber que assim, se a gente for perguntar qual que é o critério maior, qual que é o objetivo maior desse grupo B, eles vão verbalizar que eles querem ter uma condição de vida, de sobrevivência ao feto, ao indivíduo, né, com qualidade. Então, o grupo B é a favor do aborto, porque eles querem que o feto, o ser, ele possa nascer com qualidade, ou melhor, ele não vai nascer, e por ele não nascer, é uma maneira de preservar a vida. Tá? Então, na concepção do grupo B, o fato de ser a favor do aborto é uma maneira de preservação de vida. Tá? Então, se a gente for analisar aqui os dois casos, o grupo A é contra o aborto, porque na concepção maior, dentro da PNL a gente chama de segmentação para cima. Se a gente for segmentar, a gente vai chegar na intenção positiva, em algo maior, supremo. E essa intenção positiva, essa intenção maior, suprema, é valor para o grupo A, se refere ao grupo A que ser contra o aborto preserva a vida. Tá? Preserva a vida. O grupo B, se a gente for segmentar, se a gente for encontrar qual é a intenção positiva do grupo B, que é a favor do aborto,
eles verbalizam que é a favor porque eles querem preservar a vida da geradora, né? E também do embrião ali, do feto, enfim, é uma maneira de preservar a vida, tá? Então, se a gente for analisar as duas intenções positivas, os dois motivos maiores que levam esses dois grupos a verbalizarem essa crença, né, de um ser contra e o outro ser a favor, mas no fundo e por detrás existe uma intenção positiva. Que se a gente for unir essa intenção positiva do grupo A com o grupo B, a intenção positiva será a mesma, que é a preservação de vida. O comportamento, ele é diferente, um é a favor, um é contra, o outro é a favor. Mas o que existe por detrás, que é a intenção positiva desse comportamento, é igual, que é a preservação de vida. Ficou claro aí o que eu explanei agora? Deu para entender? Me dê um feedback aí, por favor, pessoal. Dê um feedback aí, por gentileza. Se ficou clara essa explanação em relação às intenções positivas de dois grupos. Um que é contra o aborto e o outro que é a favor. Mas por detrás do comportamento existe uma intenção positiva. E essa intenção positiva, elas são iguais, elas se juntam. Legal, Paula, obrigado. Ficou claro, ficou bem claro, bacana. Legal. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Inclusive, o Enio está falando aqui, quando vamos fundo na causa é possível chegar a tal conclusão. Mas com debates rasos, a polaridade só aumenta e afastam os grupos. Pois é, Enio, é bem isso aí mesmo que você colocou, porque é incrível que às vezes numa discussão as pessoas brigam pelo mesmo motivo, né? Às vezes estão brigando pelo mesmo motivo, mas é através de pontos de vista diferentes. Fala, Tiagão, boa noite, beleza, meu brother? Seja bem-vindo. Bruna Roque. Legal. Então, essa questão aí do conflito, às vezes as pessoas brigam pelo mesmo conflito, né? E aí, vide as guerras, né? As guerras entre países, porque as pessoas, os grupos, né? Os governantes, eles às vezes estão brigando pelo mesmo motivo, estão guerreando pelos motivos semelhantes, os motivos que se coalizam, mas com pontos de vista diferentes. Então percebam o quanto a comunicação, ela não é só a comunicação interpessoal, né? Nesse caso aqui dessa live é uma comunicação intrapessoal, o quanto a comunicação intrapessoal ela nos afeta, né? Positiva ou negativamente. Positiva em relação aos objetivos, aos resultados que desejamos, ou negativa, do qual afasta
diante da proposta adiante aí em relação ao objetivo, ao propósito, enfim, né? E aí eu quero contar aqui um exemplo de polaridade que eu tinha quando eu realizei o curso de PNL em 2012. Quero compartilhar com vocês aqui, mas eu preciso saber se vocês estão interessados em saber qual era o meu exemplo de polaridade que eu tinha em 2012. Quero saber se vocês têm interesse aí, porque caso ninguém tenha interesse, eu vou encerrar a live e não vai ter motivo de eu falar. Então, quem tiver interesse, coloca aí que tem interesse. Aí eu compartilho com vocês. Tiagão, fala aí. Na escuta. Beleza. Teve mais que... Põe no debate aí, conta aí. Então tá bom. Teve mais que 3 comentários, então eu vou contar. Inclusive, é um exemplo relacionado à academia. O Thiago tá aí, o Thiago Freitas, treinador, coach aí de academia. É um exemplo aí para você. Parece que estou ouvindo o Norberto falando. Aprendi com ele, né? Bebi da fonte da OP Treinamentos, Paula. Então vamos lá. Quando eu pratiquei, ou melhor, quando eu fiz o curso de Practitioner em Programação Neurolinguística em 2012, primeiro semestre de 2012, e o Norberto, né, que foi o treinador, e ele falou lá, explicou essa questão do conflito interno, né, e perguntou se alguém tinha algum conflito interno ali do grupo que queria trabalhar. E eu levantei a mão. Eu falei que eu tinha um conflito interno. E o meu conflito era o seguinte: eu praticava academia, né? Porque agora nessa questão aí estou impedido, eu e outras pessoas. Então eu fazia academia de segunda e terça, quinta e sexta. Quarta-feira era um dia que era opcional. Eu ia para academia ou não, era opcional, né? Então eu treinava segunda e terça, quinta e sexta. Na quarta era opcional. E eu treinava na época, fazia academia 4:30 da manhã. 4:30 da manhã. Então eu acordava 4 horas e ia treinar 4:30. Isso de segunda e terça, quinta e sexta. Na quarta, tinha dia que eu ia treinar. Então, acordar todos os dias 4 horas da manhã para ir para a academia não é uma tarefa muito prazerosa, né? Então eu tirava a quarta-feira para eu poder dormir até mais tarde, porque depois eu ia trabalhar. Então assim, tinha quarta-feira que o celular despertava, eu ligava o interruptor, acendia a luz e eu ficava assim, deitado na cama, com a luz acesa, acordado, ao mesmo tempo dormindo, onde uma parte queria que eu acordasse e fosse para a academia. Mas a outra parte queria que eu ficasse dormindo. Pouco prazeroso, né, Tiagão? Vai ficar salva, o Zinatel. Então, uma parte queria que eu ficasse dormindo. Então, eu ficava deitado na cama, tal. Mas uma outra parte queria que eu fosse para a academia.
queria que eu fosse para a academia. E aí essa parte dentro de mim, esse outro Danilo dentro do Danilo, ele ia lá, acendia a luz, né? E ficava com o olho um pouco aberto, um pouco fechado, e dentro, internamente falando, não, vai para academia, vai para academia, vai para academia, tal, né? Aproveita. E a outra parte dizendo assim, não, pô, descansa, você já foi segunda e terça, você vai hoje de novo? Descansa. Depois você vai amanhã, quinta e sexta-feira de novo, então descansa, dorme mais um pouco. Isso era 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. Eu ficava enrolando, eu ficava nesse conflito, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, até 6h30 da manhã. Até 6h30 da manhã, que era o horário que eu deveria acordar para poder fazer as tarefas e ir para o trabalho. 6h30 da manhã. Então eu ficava 1h30, 1h30 minutos num conflito, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Com a luz acesa, deitado na cama, um olho aberto, o outro meio fechado, e esse conflito acontecia. E aí, durante o dia, eu percebia que o meu rendimento, a minha performance no trabalho não era a mesma comparado a segunda, terça, quinta e sexta, que eu ia de maneira a qual o celular despertava, eu acordava e eu estava programado para ir na segunda e na terça, na quinta e na sexta. Na quarta-feira que ocorria esse conflito, vou ou não vou, eu sentia o meu corpo cansado, eu passava o dia com dor de cabeça, eu sentia que parece que o meu dia não rendia, eu não tinha uma performance legal e passava o dia com dor de cabeça. Pois é, e era algo que gerava um resultado para mim que não era o resultado que eu queria, né? Não era o resultado que eu queria. O que eu queria? Eu queria, assim, o celular despertava, eu queria ir lá, desligar o botão e dormir. E dormir porque eu quero dormir e pronto, acabou. Vou dormir, foda-se, vou dormir. Na quarta-feira. Mas também eu queria ter o controle dentro de mim que se na quarta-feira o celular despertasse, eu ia lá, desligava o despertador do celular, mas eu iria me arrumar e ia para academia. E foda-se, ia para academia. Não ia ficar dividido, não ia ficar me sentindo mal. Então eu queria ter isso dentro de mim. Se eu vou porque eu quero, porque vai me fazer bem e tá tudo certo. E se eu não vou, não vai ter dentro de mim uma polaridade, uma divisão, um conflito de uma parte que quer que eu fique em casa e uma outra parte que quer que eu vá treinar. Eu queria ter essa harmonia, uma sintonia dentro de mim. E eu consegui. Através do exercício da PNL, eu pude encontrar essa harmonia, tá? E a harmonia foi tão interessante que, fazendo o exercício, eu cheguei à conclusão que as duas partes dentro de mim, a parte A, que queria que eu ficasse na cama, dormindo, e a parte B, que queria que eu levantasse e fosse treinar, tinham o mesmo objetivo, o mesmo propósito, a mesma intenção positiva, que era disposição. Então, segmentando para cima os objetivos das partes, entendendo-as, qual o objetivo de cada uma, o objetivo final, semelhante, de equalização, de harmonia, era disposição. Disposição.
Então as duas partes dentro de mim tinham o mesmo propósito para comigo: me oferecer, me ofertar disposição. Ou seja, se na quarta-feira o celular despertasse e eu acordasse para ir treinar, eu ia ter disposição. E como de fato eu tinha disposição, mesmo acordando cedo. Porque nos outros dias, segunda e terça, quinta e sexta, era super prazeroso acordar às 4 da manhã para poder ir treinar, e o dia me oferecia disposição. Eu, diante do dia, tinha disposição. Mas se eu também ficasse dormindo até 6h30 da manhã, eu também teria disposição, porque seriam 1h30 a mais para eu poder dormir, relaxar e ter um dia de trabalho com disposição, né? Então percebam que as duas partes nesse exemplo queriam o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Você aí que está me ouvindo, desse exemplo agora que eu falei, soou aí para você, tocou em você veio à tona algum exemplo aí que você se deparou mais recente, ou até mesmo hoje, enfim, veio aí para você algum exemplo dessa questão das polaridades dos conflitos? Escrevam aí no chat, por favor. Bem claro, eu mesma nessa pandemia. É isso aí, Tiagão. Show de bola. Obrigado pela contribuição. Maísa, Cosmar, Denis, sejam bem-vindos, boa noite. A Lady, eu sou assim. Estou passando pela mesma situação, cabeça pirando com o CT fechado. O exemplo da academia serve para muitos. Mariane, legal. Obrigado pelo trabalho, meu exemplo. Trocar o certo pelo duvidoso, arriscar ou acomodar. Legal. O Enio compartilhando aí. Eu já era assim, agora piorou. Pois é. E é tão louco, né? É tão pirado viver assim, que talvez algumas pessoas aí, né? Talvez nem tinha noção em relação a isso. Talvez não tinha consciência que tinha uma divisão entre si. Talvez nem tinha consciência. Ou talvez tinham consciência, mas iam lá e passavam por cima e conduzia do mesmo jeito, né? Tipo, tem um lado A, tem um lado B, e aí vai e toma uma decisão de um lado ou de outro, mas fica com aquilo internamente pressionado, gera um desconforto e não colhe os resultados desejados. Bom, estou vendo aqui o horário, é 21h55, então faltam 5 minutos para poder encerrar a live. E, bom, o que eu queria, ou melhor, a minha proposta era poder
oferecer para as pessoas que não tinha uma consciência em relação aos conflitos, às partes, em relacionamentos também, a Paula está falando. Legal. Então, o meu propósito com essa live era oferecer para as pessoas que não tinha aí consciência de conflitos internos, tomarem consciência, né, que muitas vezes ocorre aí de ter o você, ou melhor, dois você dentro de você, né? Então, uma das propostas era oferecer para essas pessoas uma consciência e ver que, no fundo, as duas partes tenham o mesmo propósito, a mesma intenção positiva. O grande X da questão é como a gente reconhecer essa intenção positiva e harmonizá-las, tá? Então, para essas pessoas, o meu propósito era oferecer aí a consciência, a tomada de consciência em relação aos conflitos, que no fundo elas possuem o mesmo propósito, a mesma intenção positiva, e também para os practitioners em PNL, até Master em PNL, que eu acredito que tem aqui, também talvez refrescar aí esse exercício da PNL, esse tópico da PNL, né, que é o squash visual, essa questão do conflito interno. Então também para vocês aí fazer esse bate-papo, tá? Compartilhar aí esse exercício que a gente aprendeu dentro do Practitioner em programação neurolinguística. E para aquelas pessoas, para quem ficou até o final aqui, para aquelas pessoas que quiserem partir, ou melhor, aquelas pessoas que possuem conflito, né? Então o tópico, o tema está aí, fixado, conflito interno. E se você que está me ouvindo possui algum conflito interno e deseja harmonizá-lo, sintonizá-lo, uni-lo de maneira que promova unir as partes de maneira que ofereça melhores resultados para a sua vida, me envie um direct, tá? E aí a gente vai partir para uma etapa prática, tá? De entender essas duas partes de maneira que elas estão lá no nosso inconsciente, acessar essas partes e a gente unir as partes e oferecer melhores recursos para você, tá bom? Então cada um de vocês que estejam com algum conflito interno e deseja reconhecê-lo, até porque para tudo que a gente deseja obter de resposta, o melhor lugar do mundo para obter uma resposta é dentro de cada um de nós. É o melhor lugar do mundo para se obter as respostas para que desejamos, seja em qual âmbito da vida for. E é possível fazer isso. É possível a gente internalizar e saber quais são as respostas das partes que estão se manifestando dentro de nós. Porque no fundo elas só querem o nosso bem. Elas só querem o nosso bem. Parece um paradoxo, né? Parece que uma parte quer nos prejudicar e a outra quer nos promover benevolência. Mas não, as duas partes querem o nosso bem. Cabe a nós entender qual é o objetivo dessas partes e dar ouvidos a elas e oferecer a elas a captação do entendimento, internalizar no nosso coração e prosseguirmos diante daquilo que é ali a situação de conflito. Então, para encerrar, quem aí tiver algum conflito
e queira compartilhar a fim de ajustar, deixá-lo adequado, me envie um direct e aí a gente conversa, porque aqui não dá para explicar como fazer esse exercício da PNL chamado Squash Visual. Beleza? Quero agradecer aí a todos que estiveram comigo até o final. A Mariane, o Thiago, a Paula, a Led, o Enio. Obrigado a todos. Obrigado a todos. E amanhã eu vou falar de um outro tema, ou melhor, de um outro tópico da PNL. Tá? E aí, nesse mesmo horário, 21 horas, estarei aqui para falar de um outro tópico da PNL, que será muito interessante. Um abraço a todos, boa noite e sucesso. Obrigado aí.